Seja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que envio meu mensageiro à tua frente para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas estradas. Foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao seu encontro. Confessam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo e comia gafanhotos e mel do campo. E pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Amados irmãos, amadas irmãs, a palavra de Deus, as leituras bíblicas do segundo domingo do Advento, nos convida a nos prepararmos para a vinda do Senhor. Mas se no primeiro domingo do Advento pedia-se a vigilância, hoje solicita-se de nós, seguidora de Cristo, a conversão, a metanoia, o retorno a Deus, uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida, capaz de mostrar a diferença, capaz de fazer a diferença. Na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, a leitura garante aos exilados a fidelidade do Javé e também a sua vontade de conduzir o povo de Israel através de um caminho fácil, um caminho direito. E ao povo, por sua vez, é pedido que dispa os seus hábitos de comodismo, de egoísmo
e de autossuficiência e aceite outra vez o projeto de Deus e também confortar-se com os desafios de Deus. E a segunda leitura de hoje, da segunda carta de São Pedro, nos fala sobre a parousia, a segunda vinda de Jesus. E nos convida à vigilância. Vigilância, que quer dizer que somos convidados a viver dia a dia, de acordo com os ensinamentos de Cristo. Vigilância é sentir o agora, viver o agora, viver o hoje, viver com intensidade, viver amando, viver, colocar em prática, dia após dia, os ensinamentos de Cristo e empenhando-nos na transformação do mundo e na construção do reino. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, as duas primeiras leituras de hoje, eu achei as palavras usadas, os verbos usados tanto na primeira leitura quanto na segunda leitura são interessantes. Então, o tempo de Advento é um momento oportuno para a gente, para preparar, para aplainar, para nivelar, para rebaixar também. Para viver, como tem o termo mais atualizado, talvez, nos aparelhos, a gente precisa atualizar os aplicativos também. Então, o tempo do Advento também é o momento de atualizar as nossas atitudes, as nossas ações em sintonia com a atitude, com os ensinamentos do Evangelho. E no Evangelho que acabamos de ouvir, do evangelista São Marcos, interessante, o evangelista, no início do Evangelho, ele diz: início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Evangelho, a boa nova é Jesus Cristo. É uma pessoa, é Filho de Deus. E o evangelista São Marcos, ele coloca em 3 lugares, no início do Evangelho, que Jesus é Filho de Deus, no meio do Evangelho, através do Pedro, quando foi perguntado quem é Jesus, ele diz: você é o Messias, Filho de Deus vivo. E também no finalzinho do Evangelho, quando o centurião viu a água que jorra, que sai dos lábios de Cristo, ele falou: ele é de fato o Filho de Deus. Então, o evangelista São Marcos vai nos falando, que vai nos acompanhando nesse ano litúrgico B, vai nos dizendo que, de fato, Jesus Cristo é a boa nova, boa notícia para nós. Jesus Cristo é Filho de Deus vivo e somos convidados a mergulhar na vida de Cristo, na vida do nosso Mestre. É a razão da nossa vida, a razão da nossa esperança. Queridos irmãos, queridas irmãs, o evangelista também
destaca o papel importante de São João Batista. O Batista é uma voz. Ele é só uma voz, mas não é a palavra. A palavra, a mensagem central é Cristo, que a sua chegada estamos esperando. Mas o Batista, João Batista, não é uma voz qualquer, não é mais uma voz entre tantas outras vozes. É a voz que faz diferença, a voz que faz diferença, a voz que desvela e também que revela, desvela a dureza do coração daqueles que não se abrem ao projeto de Deus. E também revela a presença daquele que com sua palavra destrava a voz dos sem voz, ativando e também despertando a dignidade escondida sob o peso das vozes que desumanizam, sejam elas políticas ou também religiosas. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, estamos mergulhados num mundo de vozes. Tantas vozes, vozes que nos levam à morte, vozes que nos levam, que nos chamam à vida, vozes contaminadas pelo egoísmo e também adulteradas pelo medo. É possível, queridos irmãos, queridas irmãs, que as vozes do egoísmo, do orgulho e também da ambição tentem se disfarçar em voz do Batista. Mas o Espírito não fala por ruídos, e sim pelo silêncio. E para escutá-la, requer-se interioridade e também atenção aos sinais de sua presença. Requer-se uma escuta atenta. Pode ser a voz de um irmão pedindo socorro, pode ser uma palavra lida ou proclamada, pode ser uma inspiração misteriosa captada no silêncio. E na arte do discernimento das vozes que escutamos, o importante é que através da escuta interior, através da escuta atenta, perceber de onde e para onde nos conduz cada voz que ressoa em nós. Se ela nos conduz para o outro, se ela nos conduz para o serviço, se ela nos conduz para o amor, se ela nos conduz para o reino, é clara manifestação da voz do Mestre. Queridos irmãos, queridas irmãs, pedimos nesta Santa Eucaristia, como rezamos juntos, na oração da coleta de hoje, para que nenhuma atividade terrena, nenhum acontecimentos nos impeça de correr ao encontro do Filho de Deus que a sua vinda estamos esperando. Que assim seja. Amém.